Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e mais uma vitória importante aí. Liderança assumida com sucesso. Rapaz, jogo difícil, o jogo foi truncado demais. O Atlético Mineiro veio para jogar no contra-ataque, mas não achou espaço. O Flamengo se comportou da maneira que o torcedor esperava, dominando o jogo com posse de bola, mas teve ali uns perigos também do Atlético, né? Normal. Jogo fácil no brasileiro não existe. Eu costumo falar que o brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, do planeta. E mais uma vitória importante, né? Mais uma vitória importante aí. Léo Ortiz é um craque, não é só um zagueiro, né? E vamos ver agora aí, pessoal, um trecho aí pós-jogo aí. A gente vê a opinião da mídia aí que tá se entregando ao Mengão, beleza? Se inscreva no canal e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Sem mais delongas, chega mais, vamos ao vídeo. Vem cá, ô Léo, primeiro, a gente estava dizendo na transmissão que é muito impressionante o poder ofensivo dos defensores do Flamengo. Você fazendo um gol quase como um atacante. O que você tem a dizer sobre esse gol hoje? Uma coisa que a gente trabalha bastante e o time tem se concentrado bastante nas bolas paradas. Acho por isso que a gente está tendo esse mérito nos últimos jogos, porque é um fator muito decisivo em partidas como essa. Essas partidas são decididas no detalhe e o detalhe às vezes é numa bola parada. Então, feliz por a gente estar atacando bem a bola, mas também pela cobrança dos nossos companheiros. Rodrigo Caio, que agora é membro da comissão técnica, está ajudando vocês também nesse trabalho? O Rodrigo era um especialista nisso, então ele nos motiva muito e pede muita concentração na hora desse momento, porque sabe da importância disso. E a gente vem trabalhando, lógico que com a quantidade de dias que a gente tem entre jogos, não dá para trabalhar muito no campo, mas ele passa muito lance, muito vídeo. Então isso ajuda a gente lá dentro, então mérito de todo mundo. Eu vou pedir para você continuar aqui, mas agora eu vou falar com o Vinha. Ô Vinha, eu queria que você dissesse pra gente como é que é a sensação de você ter voltado a jogar agora com sequência, seu primeiro jogo como titular depois de muito tempo, assim. Seu último jogo como titular tinha sido em agosto. O que você fez nesse tempo todo? Como é que tem sido para você esse trabalho? O Felipe Luiz disse que você trabalha muito forte. É que é só ver você nos treinamentos para entender a sua intensidade dentro de campo. No, bueno, feliz primero por la victoria, por el cara ahí que fez su gol. Y después feliz por la vuelta. Fue hace ya casi 2 meses que volteé con Fortaleza, mas no tuve muito espacio. Es difícil también, una recuperación de 10 meses. Ficar muito tempo fora, mas estos caras aquí me ayudaron mucho. Mi familia en casa también. Es un proceso difícil que poucos jugadores passam e sabem o que é o sofrimento de fora. Então, aproveitar o momento agora que estou de volta e desfrutar cada momento. Mas hoje você jogou quase 80 minutos, até surpreendeu muita gente. Você está bem fisicamente? Não sei se estava por 80, mas dio ali. Já havia falado com Felipe que já estava com o pesado um pouco as pernas, mas foi bem. Nos 80 minutos me senti bem. Fiquei um pouco mais atrás, não passei tanto, com minhas características mais de subir, como jogo eu com Bragantino. Mas acho que o jogo não era como o Bragantino, que vinha de fora, a gente perdendo, então era mais para ficar um pouco. Mas foi bom, a gente ganhou e isso é o que importa. Como é que é para vocês, assim, que são companheiros do Vinha, ver ele voltando depois de uma longa recuperação, de uma lesão gravíssima, que a gente sabe que para vocês, jogadores, é uma coisa muito, muito forte, assim? É realmente muito difícil. Eu passei por uma lesão de cruzado há um tempo atrás, a dele foi bem mais complicada e a gente vê ele todos os dias lá trabalhando e se dedicando para se recuperar e para estar de volta junto com a gente. Mesmo estando sempre em todos os jogos, participando, levantando taça com a gente sabia o quanto ele queria estar dentro de campo e o quanto faz falta isso para ele. Então, muito feliz por ele ter se recuperado bem, principalmente por ele estar se sentindo bem. O ritmo de jogo, lógico que vai ser com o tempo, vai ser com os jogos, e mais feliz de ele ter voltado muito bem e já está contribuindo muito para a gente. Estão me pedindo para encerrar aqui, mas agora eu preciso fazer a pergunta. Em quinta-feira, Copa do Brasil, de novo o mesmo adversário. O Galo surpreendeu vocês de alguma forma hoje no primeiro tempo ali com a marcação? Bom, a gente já imaginava algumas dinâmicas defensivas deles, sabia que seria difícil. Por algum momento a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, mas como eu disse, são detalhes dentro do jogo, e hoje a gente, num detalhe de uma bola parada, a gente conseguiu vencer. Tenho certeza que o Felipe... De uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções
para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá pra garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai pro Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças são mais parelhas. O Plata é né? reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro Então, e essa o é a Bruno questão. E o Henrique. Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson. Que é a função ali aberto pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. Próximo para mim é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, É isso. treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque, assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades Tem um raras. contra-ataque que ele salva com um carrinho, Isso. que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes, até bastante recuado, vendo os dois times à sua frente. Então, ele é um marechal mesmo, sabe assim? Uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, que... desculpa, tem Copa do Brasil, né? De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza, Contra para o enfrentar o Atlético. Ceará. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe, a gente não. É mais do mesmo que a gente viu hoje. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0 ou 1-0, são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil fez diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue no fim de semana. Porque assim, o cara parece que ele tem 20 anos. Foi até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais de Também tem a tanque cheio, né? do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter uma sequência também. E a gente não... Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação, mesmo com a idade mais avançada, assim, muito melhor do que às vezes um jovem. Ele tem essa capacidade de regenerar. Outros têm dificuldade, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino, o Flamengo hoje eu posso estar, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem, a Copa do Brasil, porque o Brasileirão é longo ainda.
E a Copa do Brasil Talvez você a não pode conver- ficar pelo caminho. Talvez a conversa seja para contra o Ceará. Ceará. Exatamente. Agora, se a gente está falando aqui do Jorginho, baita contratação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a apresentação do Emerson Royal e do Saul, né? Que já foram apresentados para a nação. Agora, o Arrascaeta ficou devendo, Calçado? Ele não tá jogando o que ele poderia jogar. A gente pode, se quiser atribuir a ausência do Gerson, não deixa de ser um bom motivo para explicar. Mas o Arrascaeta já mostrou que ele tem condição de, independentemente do time que está escalado, está no entorno dele, de jogar mais. E eu vejo ele um pouquinho abaixo do que ele pode jogar. Mas acho que não só hoje, né? Já tem uma sequência. Não, ele já hoje, vem. né? E é um Flamengo, hoje você tinha o Pedro é uma referência para ele. O Plata e o Bruno Henrique com muito movimento, né? Nos dois lados. Você não prendia necessariamente o Bruno ao lado esquerdo, o Plata ao lado direito. Então, assim, a área tinha uma densidade maior, né? Você tinha mais jogadores do Flamengo ali. E o Arrascaeta é um cara de passes decisivos, né? E você não encontra, não consegui ver isso no jogo. Já há algumas partidas isso não vem acontecendo. A gente não pode esquecer lá atrás de problemas físicos. E também o seguinte, cara, esse é um dos problemas e das questões que o Flamengo está tentando resolver na janela. Que é um cara para substituir o Arrascaeta. Porque sem o Arrascaeta, e aí? Quem é outro Flamengo. No sentido de que você tem jogadores muito agressivos, jogadores verticais, caras que vão atacar muito a área, mas o meio de campo não pode perder o controle. E quando ele está em baixa, isso se revela, como foi hoje. Não tenha perdido o controle, mas foi muito chato jogar no meio de campo hoje em função da marcação do Galo. O Cuca foi muito bem. Foi bem. Gabriel Menino no lado esquerdo, além de 3 zagueiros, Gabriel Menino, Scarpa lado esquerdo, Gabriel Menino lado direito. Palmeiras ganhou a Libertadores da América do Flamengo, com o Scarpa jogando onde ele jogou hoje. Isso é uma da surpresa do Abel para o jogo, para aquela decisão no Uruguai. Então, não é nada estranho o Scarpa jogar na função dele hoje. E é um jogador que consegue também ajudar muito. Pessoal, rapaz, eu gostei da postura do Flamengo, né? Gostei, não foi um jogo fácil. O Flamengo errou também umas bolas. Falando aí do Arrascaeta, realmente, a Arrascaeta tá devendo um pouco, até no Mundial, deu uma caída, assim, aparentemente caiu um pouquinho o futebol dele, mas é normal, né? Oscilar. Campeonato longo, é normal o jogador da qualidade do Arrascaeta oscilar também, né? É impossível o cara jogar todo jogo no mesmo nível, mas tá precisando voltar a fazer gol, voltar a dar aquele espaço, bater aquelas faltas decisivas, né? Aqueles gols que ele faz ali da intermediária, da meia-lua ali, dominando ali, já chutando, muitas das vezes ali dando um corte seco e chutando. Mas eu acho que o Flamengo tem tudo, velho, para ser campeão. Hoje o Cruzeiro ajudou, o Botafogo ajudou, só o Palmeiras venceu, né? E com a concorrência, o campeonato vai começar a funilar. A gente já tá vendo o Bragantino já começando a perder um jogo atrás do outro. Eu não acredito que vai ter fôlego para chegar ali até o final. Pode ficar ali nas primeiras posições, mas para título, acho que ainda não. Quem chega com força com título, sendo sincero, para mim, é o Flamengo, primeiramente, né? Palmeiras, Cruzeiro. Eu ainda acho que o Botafogo tem muito para assustar ainda nesse brasileiro, viu? Falo pelo elenco, que o Bragantino não tem elenco, o Bahia também encostou ali, tem que tomar cuidado, mas o Flamengo vai jogar contra o Atlético agora quinta-feira, né? Pela Copa do Brasil, outro duelo, é outro sistema, é outro tipo de jogo, é outra. Para mim muda tudo, é arbitragem, tudo é outro. Porque a Copa do Brasil, Brasileirão, é o mesmo país, mas tem algo ali diferente ali. E o ambiente, o ar é diferente, mas o Flamengo já ganhou o primeiro round aí, né? Agora vamos pro segundo round, são 3 rounds. 3 rounds aí. Primeiro hoje, segundo quinta, terceiro depois da Copa do Brasil, outro jogo de volta, né? E não tem moleza, velho. Não tem moleza. Felipe Luiz tá de parabéns, cara. Felipe Luiz tá de parabéns. Ele já fez o Pedro voltar, o Pedro já voltou. O Pedro agora está marcando, que ele queria que Pedro desse combate.
Porque quando perde a bola aqui, o ato centroavante dá o combate, não é para voltar marcando, não. Dá o combate ali, dá uma brigada ali também, porque precisa para dificultar a saída dos caras. É o estilo de jogo do Felipe Luiz. Pô, mas tudo poderia ser conversado entre eles, não precisava chegar para a mídia, né? E, cara, eu gosto muito dessas análises aí rápidas aí, porque o Flamengo ele tem um time que sai um cara, entra outro, mantém o mesmo nível, como o Felipe Melo falou aí. O Flamengo consegue manter o nível técnico. Pode trocar aí. Você vê que entrou o Juninho brigou pra caramba, entrou bem, brigando ali, sofrendo falta, segurando a bola ali no canto ali, já no segundo tempo. Cara, o Felipe Luiz, ele tem o grupo na mão. Agora, pelo amor de Deus, Flamengo, pelo amor de Deus, Flamengo, não inventa mais crise. Não deixa mais surgir crise, não precisamos disso. O time é bom, o time tá bem, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Cara, o time tá voando, velho. Não deixe quem está aí dentro estragar isso. O Flamengo voltou da Copa do Mundo de Clubes, velho. Da mesma pegada, jogando muito, cara. Jogando muito, Pedro recuperado ali. Cara, o Arrascaeta falta se recuperar um pouco. E hoje o time nem. O Luiz Araújo, né? Cara, quando ele entrou com a mesma pegada, velho. É incrível como os caras entram com vontade de jogar. Não tem espaço para crise nesse time. Não tem espaço. É um time muito forte. É um time absurdamente técnico, bem. Tá, eu sinceramente, né? Porque eu sou. Eu tô falando do Flamengo, não é? Porque o time é bom. Se eu não fosse flamenguista, eu ia falar a mesma coisa. O time é muito forte, o time tem um estilo de jogo, o time que tem identidade, estilo de jogo, velho. E o Felipe Luiz, ele alterna para não ser pego ali na repetição, porque o time que tem só peças como o Atlético Mineiro aí, tem o Hulk, o Corinthians, por exemplo, tem o Yuri Alberto, fica fácil, anula eles, acaba o jogo. O Flamengo não, o Flamengo tem vários jogadores. Tem o Arrascaeta, tem o Pedro, tem o Luiz Araújo, né? Tem o Alessian. Tem várias peças que pode mudar um jogo, mudar uma partida. É muito forte esse Flamengo. Vai ganhar tudo, velho. Vai ganhar tudo. Já tô vendo já, velho, a mídia amanhã, Craque Neto, Renata, tudo se exaltando, mas os torcedores do Flamengo não se ilude. A gente só temos o pé no chão, sabemos que precisamos melhorar ainda alguns aspectos, né? Principalmente algumas peças precisam ser recuperadas, que é o caso do Arrascaeta, que faz muita diferença e vai fazer diferença, porque é um cara decisivo, e tudo vai dar certo. Pessoal, tamo junto, viu? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta suas opiniões. Sua opinião que é muito importante. Comenta aqui nos comentários o que é que você achou do jogo, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo. E vamos, Mego!